quinta-feira passada, eu queria hoje realmente esticar um pouco mais, principalmente aquilo que Jesus ele desenvolve ali em Mateus 17. Eu gostaria que você fosse para lá, Mateus 17, a partir do versículo 14. Pode colocar o slide, tá? Isso. Então, enquanto você está procurando aí, eu quero te dizer que hoje também vai haver curas divinas nesse lugar. E a gente tem que entender que o Espírito de Deus sempre vai agir através da palavra, da liberação da palavra. Então, quanto mais nós colocamos para dentro as verdades de Deus, a palavra viva do Senhor, mais nós temos uma condição sobrenatural de nos movermos, escuta, naquilo que Deus quer fazer hoje, naquilo que Deus quer continuar fazendo amanhã. Não tem como nós abrirmos mãos desse claro princípio determinado. Gente, é um princípio determinado por Deus, é divino, é sobrenatural, é soberano. O Espírito de Deus, escuta isso, o Espírito de Deus sempre vai agir à medida das verdades que estão no teu coração. Sempre. A proporção da ação do Espírito Santo de Deus sempre vai ser à medida das verdades que estão no seu coração. Por isso, a importância da gente sempre se mover no Espírito, juntamente com as verdades, com a palavra dele. E eu falei na quinta-feira passada sobre essa realidade do privilégio que nós temos, como também do exercitar em fé da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu mostrei lá em Lucas 10, 19, princípios relacionados a essa declaração poderosa de Jesus Cristo, aonde ele fala, olha, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, que são figuras de linguagem, como nós já falamos, associadas a espíritos malignos, a espíritos das trevas mesmo. E sobre, ele não só dá autoridade aos discípulos dele, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são filhos de Deus, como também ele fala, olha, eu também dei autoridade para vocês pisarem sobre todo o poder do inimigo. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? É palavra de Cristo para a sua vida sobre todo o poder do inimigo. Aí agora você vai entender qual é o propósito disso. Para que nada, absolutamente, vos cause dano algum. Aleluias. Deus nos deu autoridade para nós vivermos debaixo, inclusive, de uma ação protetora, sobrenatural dele para as nossas vidas, para que jamais o inferno prevaleça sobre nós. Afinal, nós estamos também debaixo de uma gloriosa promessa de Jesus para aqueles que são dele, para a igreja. Ele falou, olha só, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós sabemos que isso é um decreto, é algo que Deus determinou claramente para o seu povo. Mas não podemos nos esquecer do nosso posicionamento prático em relação a essa palavra. Quando nós exercemos autoridade no nome de Jesus Cristo, nada absolutamente nos causará dano algum, porque nós estamos entendendo o privilégio que nós temos dessa autoridade, como também o exercício, o exercitar, que é algo contínuo, que está bem associado ao teu relacionamento com Deus. Foi o que eu mostrei na quinta-feira passada. Então, olha, a autoridade que Deus concede aos crentes, e eu mostrei que crentes aí não são crentes nominais, não são só pessoas que dizem, eu sou crente em Jesus, mas não vivem à altura da palavra. O termo crentes aí fala de pessoas que creem continuamente e perseverantemente em quem Jesus Cristo é e em tudo que ele fez. E em tudo que está registrado na palavra dele. Crentes fala de alguém que crê de forma perseverante e contínua aí. E essa autoridade que Deus então dá, que Deus concede aos crentes, está baseada em quem somos, a igreja do Senhor, no que nós temos, como também naquilo que nós podemos, em quem, gente? Em Cristo. Então, eu mostrei
na quinta-feira passada, fazendo uma recapitulação para que a gente possa ir assim para um final daquilo que o Espírito de Deus quer gerar no nosso coração hoje. Eu mostrei que esse somos está associado à nossa natureza. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a presença do Espírito de Deus em nós. Nós somos redimidos. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Senhor. Nós somos novas criaturas. Nós temos uma nova natureza. Nós somos de Deus. O Senhor está conosco. Então, Deus concede essa autoridade àqueles que são dele. Nós somos do Senhor por natureza. Nós fomos mudados. Aqueles que de fato colocaram a sua fé em Jesus Cristo, que depositaram toda a sua confiança nele, essas pessoas são novas criaturas, e por serem novas criaturas, elas têm agora a própria natureza de Deus habitando nelas, o próprio Espírito Santo. Então são a essas pessoas que o Senhor concede essa autoridade para se posicionar contra espíritos malignos, contra todo o poder do inimigo. Ainda eu mostrei que nós temos essa autoridade baseada também naquilo que nós temos, e nós só vamos saber de fato o que nós temos se nós conhecermos todas as promessas, todos os princípios relacionados à vida daquele que agora é de Cristo. Ter fala de algo que Deus já te deu. Gente, olha só, Deus não vai acrescentar mais nada. Deus não vai acrescentar mais nada para você, no sentido de herança, porque tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário já é direito seu, já é herança sua, é teu. Agora nós temos que nos posicionar fundamentalmente no conhecimento daquilo que nós temos em Cristo, para então nos apropriarmos no nosso dia a dia, num posicionamento contínuo de fé e de entrega, de rendição, de busca, portanto de conhecimento do que a palavra do Senhor diz, naquilo que nós temos. Olha só, gente, alguém já falou algo que é importantíssimo: a tua fé vai até onde você conhece a vontade de Deus. Eu vou repetir isso para você: a tua fé vai até onde você conhece a vontade de Deus. Portanto, a medida da sua fé sempre vai ser a medida do seu conhecimento. Você só vai viver tudo aquilo que você tem se primeiramente você conhecer o que você tem. Não tem como. Você pode receber uma escritura falando que você agora tem direito, tem uma propriedade lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aleluia! Uma cobertura, já imaginou, na Lagoa Rodrigo de Freitas? A irmã está falando, eu estou pegando aqui. Mas você pode receber essa escritura, engavetá-la e não se apropriar daquilo que é seu, não habitar no lugar que já é seu por herança. Você entende isso? Alguém pode falar, esse imóvel é seu, essa herança é sua, essa propriedade é sua, mas se você não colocar o seu pé lá para se apropriar do que é seu, simplesmente vai ser algo que é teu, mas você não vai usufruir. Eu quero te dizer que tudo que Jesus Cristo te deu é para você usufruir, hoje na eternidade. Então, essa autoridade foi dada para aqueles que têm tudo que Jesus conquistou, para essas pessoas. E quanto mais você entende o que você tem nele, mais você se levanta em autoridade. Também eu mostrei ali na nossa frase que essa autoridade foi concedida também àqueles que podem agir, que podem viver, que podem se posicionar no seu dia a dia com base na palavra de Deus. E poder fala de ação, de agir mesmo. Então a gente vê esse tripé maravilhoso da fé. O que nós somos como natureza. Podem rir de mim, eu espero vocês acabarem de rir. Então, esse tripé de fé maravilhoso, o que nós somos, natureza. O que nós temos, conhecer o que nós já temos, herança em Cristo. E o que nós podemos, ou seja, você agir com base naquilo que você é, naquilo que você conhece que você tem e naquilo que você pode. Mas nós não podemos esquecer que a frase lá no final diz que o Senhor, Deus concede essa autoridade aos crentes com base em quem eles são, no que eles têm, como também naquilo que eles podem em Cristo, porque Jesus é a fonte de tudo que você vive da parte do Pai. E ainda eu mostrei essa frase é importantíssima para quem não esteve aqui, anote, tire foto, não sei, mas registre isso.
porque tudo aquilo que eu falei se resume fundamentalmente nessa frase. Se o privilégio de termos a autoridade de Cristo está ligado à nova criação, a quem nós somos, à nova natureza, o exercício, aquilo que eu faço, o meu agir, está afirmado justamente na utilização do poder do nome de Jesus. Eu vou repetir, hein? Se o privilégio de termos a autoridade de Cristo está ligado à nova criação, natureza, em quem nós somos, o exercício genuíno, o exercitar, o se posicionar em fé, de usar, portanto, o poder do nome de Jesus, está baseado num relacionamento vivo e real com Ele. Veja, se você está em Cristo de fato e de verdade, você já tem tudo que Jesus já conquistou, você é uma nova natureza, então essa autoridade é sua. Essa autoridade não pode ser mais tirada de você, glórias a Deus. Deus já te deu uma herança e já foi registrado nos livros de Deus qual é a sua herança. Eu quero te dizer que o diabo não pode lá tirar a tua herança, aleluia, é teu por herança, você é filho de Deus, então a herança é sua, então é um privilégio você exercitar essa autoridade, mas o exercício efetivo dessa autoridade em Cristo não está baseado naquilo que você conhece simplesmente, ou daquilo que você é, mas sim num relacionamento vivo com Deus. Estou falando do exercício, o agir, o poder realizar aquilo que Deus já falou que você pode, vai estar sempre proporcional ao seu relacionamento com Deus, e a gente mostrou isso na semana passada, com base também em Marcos 3, 14 e 15. Olha, gente, que texto esclarecedor para nós. A Bíblia fala que Jesus, ele escolhe 12 discípulos. E ele, então, vai designar esses apóstolos para que, antes de qualquer coisa, estivessem, o que, gente? Com ele. Olha só, estar com Jesus fala de aprender de Jesus. Estar com Jesus fala de ter comunhão com Jesus. Estar com Jesus fala de se render ao senhorio dele. Estar com Jesus fala de buscar ao Senhor, de ter prazer de estar na presença dele. Então a Bíblia fala que, em primeiro lugar, Jesus, após escolher, designar apóstolos, ele fala assim: agora vocês vão estar comigo. Porque o exercício daquilo que ele vai falar depende desse relacionamento. O exercício daquilo que o Senhor deu aos seus apóstolos para eles viverem, e até um posicionamento de autoridade no nome dele, está totalmente associado a um relacionamento, porque ele fala, olha, para que estivessem com ele, os enviasse a que, gente? A pregar, a proclamar, a testemunhar do Evangelho de Cristo, e também tivessem autoridade para expulsar demônios. Então a gente vê aqui claramente que antes deles serem enviados para fazer, eles tinham que estar na presença de Deus. O exercício da autoridade que você já tem em Cristo vai ser sempre proporcional a essa primeira parte, o quanto você está com Jesus no seu dia a dia. Então, gente, toda a questão de Mateus 17, que é onde nós vamos agora, versículos 14 e 21, está no fundamento que eu quero mostrar para vocês nessa noite, e a partir daí a gente quer ficar alguns minutos desenvolvendo aquilo que o Senhor quer selar no seu coração em relação a essa ministração específica. Porque a Bíblia nos fala, lá em Mateus então, acompanhe aí na sua Bíblia, o seguinte a respeito de uma situação, uma circunstância, por que não dizer, um levante das trevas, que os discípulos não puderam prevalecer sobre elas. Gente que já conhecia Jesus, gente que já tinha autoridade de Jesus, gente que já sabia o que eles poderiam realizar em Cristo, mas eles ficaram tolhidos de prevalecer sobre uma ação maligna por causa de uma questão que eu quero provar para vocês na palavra de Deus nessa noite, que foi justamente o texto que a gente finalizou e concluiu na quinta-feira passada, que a gente quer dar uma esticada hoje para realmente gerar algo que o Espírito de Deus quer selar no seu coração. Então diz a Bíblia aqui, olha, Mateus 17, 14. E quando chegaram
para junto da multidão, aqui falando de Jesus e os 3 discípulos que estavam com ele no Monte da Transfiguração, após descerem. Então, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mostrei a situação, mostrei a circunstância, mostrei para eles a condição do meu filho, mas eles não puderam curá-lo. Eu vou repetir, esses discípulos já eram de Jesus. Jesus chegou a dizer que os seus nomes já estavam escritos no livro da vida. Eles já sabiam o que era deles em termos de autoridade, mas eles não puderam prevalecer sobre essa situação, sobre essa ocasião, sobre esse espírito maligno, como nós vamos ver. E Jesus, indignado com essa falta de autoridade exercida pelos seus apóstolos, no versículo 17 ele fala: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Gente, graças a Deus, eu quero só te dizer uma coisa, que Jesus Cristo, ele é muito maravilhoso, porque ele é misericordioso. Muitas das vezes, situações que nós não podemos realmente prevalecer, ele vai sempre mostrar para nós que toda autoridade e poder está nele. Então ele vai e age, mas ele nunca vai deixar você na imaturidade, ou ele não quer te deixar jamais na imaturidade. Ele quer que sempre você cresça naquilo que ele tem para a sua vida. Perceba, ele pode agir na sua vida hoje, e eu sei, aliás, que ele já agiu na sua vida hoje. Ele vai continuar agindo hoje, mas só que ele não quer um momento com você. Ele não quer manifestar um sobrenatural no momento. Ele quer que você viva essas realidades no seu dia a dia. Então, a Bíblia fala que Jesus pede para que esse menino vá até ele. E o versículo 18 diz: e Jesus repreendeu o que, gente? O que estava por detrás daquela condição física, mental, desse menino, desse rapaz? Era um espírito maligno, era um demônio. Mas eu quero te lembrar que Jesus já deu, não dará, Jesus já deu autoridade sobre todos, ou sobre todos os espíritos malignos e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente nos causará dano, porque ele já nos deu. Mas a palavra do Senhor nos fala claramente aqui, que o que estava por detrás daquela situação era um demônio que os discípulos, os 9, que não subiram ao monte da transfiguração, não puderam expulsar. Mas a Bíblia fala ainda, olha, e este saiu do menino. Jesus repreendeu o demônio, e este demônio então saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino como, gente? Curado. E o versículo 19 então diz: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eu quero te dizer mais uma coisa: o Senhor ama quando a gente reconhece a nossa impossibilidade e a gente coloca diante dele, e ele, quando vê a sinceridade dos nossos corações, ele sempre vai direcionar, ele sempre vai acrescentar, ele sempre vai mostrar como nós nos posicionarmos, porque simplesmente Jesus Cristo nos ama demais. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 20: e ele, Jesus, respondeu aos seus discípulos: por causa da pequenez da vossa fé, ou por causa da pequena fé de vocês. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Isso é seu. O que nós vamos ler aqui também, isso é seu se você está em Cristo. Nada vos será impossível. Mesmo uma fé do nível de um grão de mostarda, quando utilizada através de um relacionamento vivo com o Senhor,
pode fazer estragos no mundo espiritual das trevas e trazer aquilo que seria impossível para nós, simplesmente porque há poder em Cristo Jesus. A nossa fé, como eu vou te mostrar, não está baseada na nossa fé. A nossa fé está firmada em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele fez por nós. Então, mesmo que seja um nível de fé do tamanho de um grão de mostarda, quando essa fé é exercitada através de um relacionamento vivo com o Senhor, há milagres, há ações sobrenaturais. Por quê? Olha só o que Jesus diz, olha só. Mas esta casta, esta espécie de demônios, não se espere, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Então vamos lá, gente. Toda a questão de Mateus 17, 14 a 21 é essa aí. Toda a questão, tudo. Tudo que você pode pensar a respeito desse texto tem essa questão envolvida. Por que fracassaram, evidentemente, os discípulos naquilo que eles já haviam sido bem-sucedidos anteriormente? Gente, já tinha se passado em torno de 1 ano que esses discípulos, que esses apóstolos já andavam com Jesus. Pensa no acúmulo de depósito, pensa no conhecimento, pensa naquilo que eles já haviam recebido do Senhor. Inclusive, eles já tinham se utilizado do conhecimento, da certeza de que eles tinham essa autoridade para expulsar muitos demônios. Eles já haviam curado enfermos, gente. Eles já haviam curado leprosos, eles já haviam visto o poder operante de Deus através deles. Pessoas já tinham sido libertas de poderes malignos. Mas a questão é, por que eles fracassaram aqui? É a mesma questão que a gente pode levantar para nós mesmos. Por que, se a gente já está em Cristo, por que, se a gente já tem conhecido um nível de depósitos, vamos colocar assim, de heranças que nós temos em Cristo, porque muitas das vezes, apesar de nós já sabermos quem nós somos, apesar de nós já termos um conhecimento bíblico da palavra de Deus, nós muitas das vezes fracassamos em algumas questões das nossas vidas. Fracassamos em algumas circunstâncias que a gente percebe que é muito maior do que nós. Fracassamos de não nos posicionarmos em fé e em autoridade contra ações do inferno que você, inclusive, já detectou que é espiritual. Você já viu de alguma maneira, quem sabe o próprio Espírito de Deus já te mostrou que o que você está passando ou o que está acontecendo ao seu redor é por conta de uma ação demoníaca, é por conta de uma ação maligna. Mas por quê? Tem a do fracasso de vencer algumas dessas circunstâncias e situações. Mateus 17, versículos 14 a 21, nos mostra essa questão, porque graças a Deus, essa palavra continua sendo tão real como era há 2000 anos atrás. Essa palavra é real para mim e para você. Mas, gente, a minha alegria é que a palavra de Deus sempre tem a resposta. Se a palavra de Deus levanta questões específicas, para que nós venhamos até mesmo, por que eu não consegui isso? Por que eu não venci isso? Por que eu não prevaleci sobre essa ação das trevas? Eu quero te dizer que a palavra de Deus não deixa como você está hoje, ela sempre te leva a um patamar de vitória. Eu quero te lembrar, 2 Coríntios 2, 14, graças, porém, a Deus, que em alguns momentos nos faz triunfar em Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quem disse glórias a Deus, eu vou pedir os anjos para dar uma chibatada de fogo em você agora. 2 Coríntios 2,14 diz que Deus, graças porém a Deus, que sempre, você pode declarar bem forte sempre aí? Te conduzirá em triunfo por Cristo Jesus. Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre te conduz a um patamar para você viver em vitória. E a resposta, se Mateus 17, 14, 21 levanta uma questão para a gente pensar, analisar por que eles não conseguiram vencer,
prevalecer, graças a Deus que o mesmo texto também tem uma resposta para nós, o povo de Deus. Como teve também para os discípulos naquela época, a firmeza da fé. Eu vou te provar que Jesus estava falando isso. A firmeza da fé jamais pode ser separada de um relacionamento vivo com o Senhor. Você pode ler isso junto agora comigo? Vamos lá. A firmeza da fé jamais pode ser separada de um relacionamento vivo com o Senhor. Somente as mulheres, vá lá, declarem. A firmeza da fé jamais pode ser separada de um relacionamento vivo com o Senhor. Só os homens de verdade aí, vá lá. A firmeza. Graças a Deus que a gente aqui não tem meio termo, ou é ou não é. Conforme a Bíblia diz, ou é homem, ou é mulher. Fora disso, a procedência é maligna, hein? A firmeza da fé jamais pode ser separada de um relacionamento vivo com o Senhor. Gente, se tem uma declaração que deveria ficar nos seus ouvidos espirituais, mas por muito tempo ecoando, é essa. Porque aqui está a resposta para tudo em relação ao motivo pelo qual muitas vezes não prevalecemos diante de determinadas situações, diante de questões terríveis, circunstâncias malignas. Por que a gente não tem prevalecido? Porque nós temos permanecido num tempo que já era para a gente ter saído dele há tanto tempo. Por que isso? Justamente porque a gente jamais pode desassociar a fé, ou o poder da fé em Deus, de um relacionamento vivo com o Senhor. É aí, gente, infelizmente, a gente tem que dizer isso, que tem sido o grande problema, eu posso até mesmo dizer, a grande enfermidade espiritual de uma grande parte da igreja do Senhor em nossos dias. O povo crê no poder de Deus, o povo ouve a palavra de Deus atentamente, o povo de Deus diz amém, o povo de Deus ouve muito bem, até com reverência, mas no dia a dia para praticar, deixa muito a desejar. Nós não podemos mais ser somente ouvintes. Nós temos que ser praticantes, de uma maneira definitiva, total, plena e contínua. Bem, Mateus 17, 20 e 21 diz lá para nós, o motivo, a razão pela qual os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que gerava aquela malignidade terrível, física, mental, naquele menino. Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé. Mas esta casta, ele continua, essa espécie, escuta, esse nível de ação maligna, vocês estão me acompanhando nisso, gente? De demônios não se expele, ou seja, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Gente, olha só, esses discípulos já haviam expulsado demônios, eu quero te lembrar mais uma vez isso. Mas esse demônio em particular, o nível, a força, o poder que ele se levantou, os discípulos se tornaram incapazes de prevalecer sobre ele. E Jesus mostrou o porquê. Porque há determinadas ações que você está vivendo hoje, que vai depender também de uma continuidade de busca hoje. Muitos vivem dentro da igreja, somente de ministrações de um domingo. Ou muitos estão vivendo até mesmo de uma unção, de um alimento, de semanas, de meses passados, alguns de anos, inclusive entrando na mornidão, entrando na frieza espiritual, entrando na religiosidade. Gente, Deus não nos chamou para sermos pessoas mornas, porque a Bíblia fala que esses o Senhor vai vomitar da sua boca, vai trazer enjoo, vai trazer mal-estar para Jesus. O Senhor chamou a mim e a você para sermos pessoas fervorosas até o fim de nossas vidas, pessoas que sabem quem são, pessoas que conhecem o que têm, mas pessoas que exercitam essa autoridade no nome de Jesus por causa de um relacionamento com Ele. E oração e jejum tem tudo a ver com esse relacionamento. Mas antes, Jesus fala, por causa da pequenez da vossa fé. Gente,
Existia fé neles? Eu queria que você me respondesse. Existia fé nesses 9 discípulos que não conseguiram expulsar esse demônio? Claro que havia. Porque Jesus não falou que eles não tinham fé. Jesus falou de um nível, de uma fé que eles estavam exercendo, que não lhes dava a condição de prevalecer sobre aquele espírito maligno. Então, olha só, gente, a fé existia, mas era o que, gente? Fraca para aquela ocasião. Eu quero te dizer, pelo Espírito Santo, eu sei que eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Haverá ocasiões em todas as nossas vidas, não tem jeito, que a ação das trevas vai ser muito mais intensa do que foi antes. E eu e você, inclusive nesses tempos do fim, antes da volta de Jesus, e eu sei que agora eu estou falando muito mais como alguém que está profetizando uma realidade para a sua vida, do que simplesmente ensinando algo para você. Nesses tempos do fim, vão ficar de pé aqueles que tinham uma fé que venceu ontem, e tem uma fé que vence hoje, e terá uma fé que vencerá amanhã, e assim até o fim. Eles tinham fé, mas a fé deles era fraca. Era fraca. Para aquela ocasião, para aquela situação, o Senhor não quer que você seja pego de surpresas em relação às astutas ciladas do diabo. Porque Jesus, inclusive, pelo apóstolo Paulo, ele declarou, olha, vigiem, para que vocês não caiam nas astutas ciladas do diabo. O termo cilada ali, sabe o que é? É uma camuflagem. É como se fosse um caminho aparentemente normal, que tem uma camuflagem, mas há um buraco ali, que o diabo faz com que você caia, para que você permaneça numa condição de malignidade. E quando nós andamos com Deus, irmãos, olha só, quando nós andamos com Deus, Deus nos dá discernimento de raio-x. Você está andando por um caminho, mas você percebe, você tem que ser que nem Jó, homem íntegro, justo e que se desviava do mal. Nesse sentido, nós temos que ser que nem Jó. Porque quando você anda no Espírito, eu quero te dizer que andar no Espírito não é para um e nem outro na igreja. Não é para alguém que alcançou um patamar extraordinário de fé. É para mim, para você. Todos nós estamos nessa condição. Todos nós estamos nessa caminhada. Todos nós estamos nessa jornada. Se eu penso que estou de pé, eu tenho que continuar cuidando para que eu não caia. Todos nós estamos nessa condição. Então, em nome de Jesus, nós temos que ter a fé para ontem, mas nós temos que ter a fé para hoje. Nós temos que ter a fé para amanhã, para que a gente não caia nas ações malignas, a ponto delas prevalecerem contra as nossas vidas. O Senhor tem te chamado para a vitória e não para a derrota. Eu vou repetir isso para você. Não é jargão evangeliquez, não, é palavra viva de Deus para a sua vida. O Senhor não tem te chamado para a derrota, para a queda. O Senhor tem te chamado para a vitória, para você estar erguido. O Senhor não te chamou para você ser cauda. O Senhor te chamou para você ter autoridade. Cabeça fala de autoridade, gente. O Senhor te chamou para você viver aquilo que você já é, aquilo que você tem. Mas essa fé foi incapaz, naquele momento específico, é algo que eu e você não podemos mais cair nesse erro. Foi incapaz de prevalecer sobre aquela casta, aquela espécie de levante demoníaco. Se o diabo enviou algum espírito maligno para cercear, para estar ao teu derredor, para tentar gerar alguma malignidade, e você venceu, eu quero te dizer que Satanás é insistente. Ele vai enviar espíritos malignos até com mais poder do que ele enviou antes. E isso vai te assustar, amém? Não! Isso vai fazer com que você vigie,
para que você não caia na astuta cilada do diabo. Porque se o diabo levanta mais, o Senhor envia mais anjos. Se o diabo se levanta com poder, o Senhor envia muito mais unção, poder e glória sobre a sua vida. Nada pode prevalecer sobre aquele que entende que o Senhor está com ele até a consumação dos séculos. Se Jesus está comigo, significa que eu tenho a vitória, que eu tenho a conquista do triunfo diário na minha vida, mas eu tenho que exercitar essa realidade diariamente. Gente, Deus tem nos chamado ao diário. Chega de só o semanal. Deus tem te chamado e me chamado ao diário, ao dia a dia, à continuidade. Porque eles foram incapazes de prevalecer sobre aquela casta demoníaca. E Matthew Henry, ele fala algo que fica muito, vamos dizer assim, é claro em relação a essa condição dos discípulos que não prevaleceram contra aqueles demônios, ou aquele demônio em particular. Ele diz: à medida que a fé falha, em termos de força, vigor e atividade, pode ser dito com verdade: este é um caso de incredulidade. Credulidade é uma crença contínua com base naquilo que você já sabe. É um termo, é um indicador de negativo. Então, você não está tendo uma crença contínua para prevalecer sobre situações. E Matthew, ele deixa isso muito claro para nós. À medida que a fé falha em termos de força, vigor e atividade, pode ser dito com verdade: este é um caso de incredulidade. Portanto, os discípulos, apesar de terem fé, eles foram incrédulos naquele momento. Porque eles não exercitaram, eles não se posicionaram em fé com aquilo que eles já eram e com aquilo que eles já tinham. Então, gente, concluindo, a gente vai chegar evidentemente a esse ponto aí. Jesus fala que aquela casta, aquela espécie, aquele levante das trevas, naquele momento só podia sair, ser expulso, expelido por meio de oração e jejum. Então, a gente chega a essa conclusão: se Deus sempre for a fonte e o objeto de nossa fé, eu vou repetir, se Deus sempre for a fonte e o objeto de nossa fé, prevaleceremos em todas as circunstâncias e até em novas oposições malignas contra nós. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Por que a gente chega a essa conclusão que quando o Senhor fala sobre oração e jejum, está falando de Deus ser a fonte, a origem da nossa fé, de ser o objeto? Quando a gente fala de objeto da nossa fé, é colocar Jesus como o centro da nossa fé, colocar Deus como o centro da nossa fé. Por que isso? Porque era exatamente isso que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos. Olha só, oração e jejum sempre vai ser uma demonstração de dependência e separação e consagração. Evidentemente que Jesus não estava falando aqui que eles tinham que jejuar e orar, ou melhor, eles não tinham que ter sempre, todos os dias, um momento para jejuar, não era isso. Mas ele estava falando de continuidade. Ele estava falando de nós subirmos de patamares, de nós termos em determinados momentos de nossas vidas um tempo em excelência para orarmos mais intensamente e para também incluirmos o jejum. Eu quero te lembrar o que eu falei na semana passada: jejum não é só ficar sem comer ou sem beber, se for o caso. É muito mais do que isso. Porque se o teu jejum, se o teu propósito de jejum não te leva a buscar em oração, porque sempre jejum está associado à oração, à busca a Deus, tem alguma coisa errada aí no propósito do seu jejum. Porque o jejum bíblico sempre vai te conduzir a você se separar para Deus, a você se consagrar, a você tirar um dia que você está de folga, ou é o teu dia de folga do trabalho, ou enfim, alguns dias que você pode ter, enfim, você saber e entender. Vai ter tempos na minha vida que eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso intensificar a minha vida de dependência e de consagração a Deus, porque isso vai acrescentar algo na sua vida, a ponto de que
quando uma oposição nova chegar, você sempre vai ser preparado ou vai estar preparado para prevalecer. Era isso que Jesus estava falando aqui. Porque nós oramos e jejuamos para Deus. Quando nós oramos e jejuamos, nós estamos falando: Deus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Consagração na Bíblia fala de alguém separado para viver para a glória de Deus. E você não vai viver para a glória de Deus se você for destruído por ações malignas. Você vai viver para a glória de Deus se você viver a herança que você tem em Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Você glorifica a Deus quando você vence a sua natureza humana, as suas tendências pecaminosas, as suas inclinações pecaminosas, quando você vence a irritação, a raiva, o descontrole emocional. Porque pode haver um descontrole na sua emoção, mas se você está bem fortalecido no Espírito, porque alguém que se separa para viver para a glória de Deus, você vai conseguir esmurrar e conduzir as suas próprias inclinações humanas à servidão, para que pregando a outros, você mesmo não seja desqualificado. 1 Coríntios 9, 27, eu quero te lembrar que quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Não foi um membro raso da igreja. Não foi um membro que estava iniciando na fé. Ele estava falando que ele, Paulo, precisava esmurrar a carne dele e reduzir as suas inclinações humanas, naturais, à servidão, para que quando ele testemunhasse, proclamasse o triunfo que ele tinha em Cristo, ele mesmo não viesse a ser reprovado, e que nós não sejamos reprovados, que nós entendamos que a consagração, o jejum para Deus, uma entrega especial, em um momento especial, sempre vai nos conduzir a um fortalecimento especial, para que em toda e qualquer situação você continue de pé. Com a conclusão então, gente, de tudo isso que a gente está falando aí com vocês, o nosso nível de fé sempre será proporcional à medida de nossa dependência e consagração a Deus. Se você ainda, eu disse ainda, porque tudo vai mudar hoje em nome de Jesus, eu estou crendo nisso. O Espírito de Deus não está semeando essa palavra em vão para a sua vida, não. Se você ainda não tem o hábito constante e a disciplina de buscar a Deus em oração no seu dia a dia, e em alguns momentos em especial, conforme aquilo que você perceber no seu homem interior, você tirar também para jejuar, para se consagrar, para ter um tempo em maior intensidade com Deus, aquele tempo que você iria se dedicar ao café da manhã, ao almoço, ou ao café da tarde, ou à janta. Você vai estar ali buscando a Deus intensamente. E gente, toda busca ao Senhor sempre envolve fundamentação nas verdades dEle. Você tem tempo para se aprofundar ainda mais na palavra. Você tem um dia para meditar em um livro específico da palavra de Deus. E você buscar a Deus com aquilo que o Espírito de Deus está gerando no seu coração. Deus quer te levar ao patamar da maturidade. Porque a Bíblia fala que os imaturos, eles não conseguem viver na experiência da fé. Os imaturos, muitas das vezes, eles vivem na carona da fé dos outros. Ora por mim. Eu estou passando por dificuldade. Ora por mim. Olha só, o meu filho, a minha filha, o meu casamento, a minha situação material. Eu vou fazer uma viagem. Ora por mim. Mas o orar, o pedir para orar, não tem erro nenhum. O problema é quando você depende dos outros para orar por você, porque você mesmo não ora. Não há problema você pedir que nós oremos com você. Eu pedi, irmãos, ore por mim. Não há problema. O problema é quando eu só transfiro a responsabilidade para que vocês orem por mim e eu mesmo não manter o meu dia a dia com Deus. Porque o nosso nível de fé sempre será proporcional à medida de nossa dependência e consagração a Deus. Ou seja, quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais você vai amadurecer na sua fé,
E quando as ações e as oposições das trevas ou circunstâncias terríveis vierem sobre a sua vida, você sempre vai ter um posicionamento de vitória, porque você vai se posicionar com uma fé madura, substancial. E eu encerro lembrando a você o que Jesus falou em Marcos 11, 22. Vai lá, eu quero te mostrar uma coisa rapidamente. Pode ficar de pé. Antes de eu ler Marcos 11, 22, deixa eu ler com você o que Jesus fala sobre o poder da fé. Olha, preste atenção nisso. Presta atenção nisso, meu irmão. O versículo 23, que é o versículo depois do 22, ele diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não o que, gente? Duvidar no seu coração, mas o que? Crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim o que? Convosco. Aí ele vai falar inclusive sobre a condição do perdão que você tem que sempre liberar. Mas perceba, Jesus falou aqui de realidades maravilhosas que eu e você podemos e devemos o quê? Viver. Mas o que ele fala antes disso aqui? Às vezes a gente fica tão focado na grandeza do poder da fé que nós nos esquecemos da fonte e da origem dessa fé. Porque Marcos 11, 22, antes de Jesus falar sobre a grandeza e o poder da fé, ele simplesmente declara assim: tende fé em Deus. Tenha fé em Deus. Em outras palavras, foque toda a sua confiança nele. Busque a ele. Firme-se nele, através do conhecimento da verdade. Entregue-se a ele. Ao invés de ficar inquietos, lança sobre Deus todos os vossos cuidados, porque ele cuida de vocês. Foque toda a sua esperança, aquela expectativa certa, que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida nele. Que quanto mais nós focamos ele, mais nós vemos a grandeza dele. E quanto mais nós vemos a grandeza dele, nós vemos a pequenez do diabo, dos espíritos malignos e das circunstâncias. Você para de ver os problemas de baixo para cima e passa a ver os problemas de cima para baixo. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, num lugar de autoridade. Porque quanto mais você foca a Deus, essas declarações, essas verdades não são mais teorias para você. Você está exercitando essa realidade. Não basta a gente só ouvir, não basta a gente só saber. A gente tem que exercitar essa fé viva na autoridade do nome de Jesus, através de um vivo e real relacionamento com Deus. Quer viver essa grandeza do poder da fé? Tenha relacionamento com o seu Deus em oração e pela palavra do Senhor. Oração e jejum representa tudo isso para mim e para você. Oração e jejum não é legalismo, gente. Oração e jejum não é da velha aliança. Oração e jejum é um princípio de Deus para o seu povo em todo o tempo. O nosso foco hoje é baseado na obra redentora de Jesus, no sangue dele. Mas oração e jejum ainda é para o povo da nova aliança. Paulo, com muitos jejuns, ele diz. A gente vê textos aonde a Bíblia diz que o povo de Deus estava orando, estava jejuando. Então nós temos que entender que quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais o nível da nossa fé fica mais substancial, porque todo o nosso foco é para Ele. Que quando a gente ora, é para orar a Deus. Quando a gente jejua, é para jejuar para Deus. E sabe de uma coisa? Vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Você vai começar a ficar mais sensível
até a respeito das vontades de Deus para a sua vida, e você vai orar de acordo com a vontade do Senhor, porque você vai estar mais sensível, o teu espírito, por você estar se abstendo até daquilo que sustenta o seu próprio corpo físico. Você está falando: Senhor, eu estou mortificando a minha própria carne, a minha natureza humana, para que eu viva no poder do teu Espírito Santo. Deus tem esse propósito para a sua vida. Você quer viver esse propósito? Então tenha fé nele, tenha fé em Deus. O exercício da sua fé sempre vai ser proporcional ao nível da sua consagração, do seu relacionamento com Deus. E a minha pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? É de domingo em domingo? Ou de domingo a domingo? Olha como faz a diferença, o em e o a aí. É de quinta-feira em quinta-feira? Ou de quinta-feira a quinta-feira? Como vai ser amanhã a sua sexta-feira? Vai ser mais um dia de trabalho, de compromissos, de afazeres, de distrações? Ou você vai tirar aquele tempo para falar: Deus, eu fui impactado pela tua verdade, pela tua palavra, e eu me posiciono para viver aquilo que a sua palavra diz para eu viver, um relacionamento vivo contigo. Que essa seja a sua realidade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão. Eu quero, junto com você, orar. Você pode, num ato de fé, colocar a sua mão no seu coração, que representa o centro da nossa existência, né? O nosso coração físico, e que representa também o nosso homem interior, a nossa vontade, os nossos pensamentos, o nosso eu. Então, ao colocar a mão no seu coração, você na verdade está pedindo: Deus, toca lá no meu interior, toca aonde só o Senhor sabe o que está acontecendo. Faz algo, Senhor Deus, de especial na minha vida nessa noite. Eu não quero ser mais o mesmo. Renova dentro de mim o teu querer e a tua vontade. Chega de eu viver a minha própria vontade. Chega de eu viver aquilo que eu tenho estabelecido para a minha própria vida. Chega de eu viver com distrações. Chega de eu viver com tantos afazeres e não ter o meu tempo contigo, porque eu estou vendo que a minha fé sempre será proporcional à minha caminhada, à minha jornada, à minha entrega, à minha busca por ti, pela tua palavra, pela tua verdade. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua verdade, Pai, porque a tua verdade liberta a gente. A tua verdade tira o engano, tira o engodo, tira as sugestões, os argumentos malignos, mentirosos, carnais, mundanos, e gera a tua verdade que nos liberta. E nós te louvamos pela tua palavra sobre as nossas vidas. Nós te louvamos nessa noite de adoração e fogo, que nós também entendemos que tem que estar totalmente solidificada e firmada na tua verdade. Por isso nós gastamos também hoje, de maneira especial, esse tempo para nós, Senhor Deus, solidificarmos essa mensagem do Senhor para as nossas vidas. Pai, que seja um divisor de águas em vidas nessa noite. Um novo tempo, Pai, essa é a palavra. Um novo tempo, que cada um de nós venha viver para a glória do seu nome. Toque em nossas vidas, transforma a nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, transforma os nossos sentimentos, inclinações, purifica-nos com o fogo do teu Espírito Santo e nos faça viver um tempo novo de dedicação, de entrega, para que a gente venha a prevalecer sempre sobre todo o poder do inimigo, dia após dia. Nos faça crescer em maturidade, numa fé viva no Senhor, através, Senhor Deus, de um relacionamento contigo no nosso dia a dia. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, pela fé, você vai colocar a mão no local da enfermidade que você tem no seu corpo. Caso você tenha alguma enfermidade no seu corpo, você vai colocar a sua mão agora sobre o local da enfermidade. Se você não puder, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. E o Senhor vai derramar nesse momento, através de nossas orações, uma unção
que vai desbaratar os poderes da enfermidade no seu corpo. Eu falei que essa noite seria uma noite de cura, e vai ser. Nós fomos alimentados, fortalecidos, nós ficamos conscientes de verdades, nós abraçamos e nos apropriamos desta verdade, e agora nós vamos exercitar essa verdade agora, e nenhum poder das trevas, nenhuma enfermidade, seja ela de nível natural ou espiritual, vai poder prevalecer sobre a autoridade do nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Enfermidade, doença, eu te dou uma palavra de ordem agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia agora desse corpo, para nunca mais voltar. Todo cisto, toda enfermidade nos órgãos internos, todo tipo de anormalidade, de anomalias no sangue, nas artérias, nas vias respiratórias, na audição, na visão, em nome de Jesus, nós repreendemos agora na autoridade do nome do Senhor. Hoje é noite de limpeza nos corpos mais uma vez. Em nome de Jesus, aonde houver enfermidades de coração, seja ele qual for, que haja agora o teu poder restaurador sobre esse coração, em nome do Senhor. Toda falência de órgãos, nós agora, em nome de Jesus, destruímos toda essa falência e declaramos vida agora sobre esses órgãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Restauração total, restituição de saúde plena, para a glória do seu nome. Que haja agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, uma manifestação, uma onda de poder tomando este lugar, e que venha com esta onda ser retirado toda a enfermidade e jogada no inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada um que aqui está, seja curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Seja curado pelas feridas de Jesus Cristo. Seja curado pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Aonde houver enfermidades, saia na autoridade de Jesus Cristo. Enfermidade maligna, enfermidade espiritual, eu te digo, saia desse corpo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela fé você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus pela sua cura, pelo seu milagre. Aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Pai, nós te adoramos e te glorificamos, porque o Senhor é maravilhoso. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão. Aleluia, bem forte mesmo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor.